manga ainda vai ter muita repercussão, tá? Mudando aqui de assunto, a crise no INSS, aquela farra do INSS, como foi denunciada pelo Metrópolis, o nosso site parceiro, finalmente entrou na pauta do governo federal e o próprio presidente Lula, ele falou pela primeira vez em entrevista coletiva sobre essa farra que desviou pelo menos mais de 6,5 bilhões de aposentados e pensionistas aqui no Brasil. De acordo com o petista, o esquema teve início no governo passado e sem citar Bolsonaro, e que as investigações avançam como forma exemplar de investigação na sua gestão agora no Brasil. Ele também garantiu que o seu governo tem o compromisso não só de punir, como também devolver o dinheiro. Segundo Lula, mais importante de tudo isso do que fazer espetáculo, que ele disse que poderia aí dizer, né, trazer para si essa operação, pirotecnia, como definiu o próprio Lula, mais importante é trabalhar para a devolução dos recursos desviados de aposentados e pensionistas. Nós temos o vídeo para você. A questão do INSS, ou seja, nós detectamos que tinha um desvio. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia, como sempre se faz nesse país. Vamos fazer um show de pirotecnia, toda a imprensa dá manchete de jornal, uma semana depois todo mundo esquece e o roubo continua. O que é que nós fizemos? Fizemos aquilo que um governo sério faz. Colocamos a Polícia Federal, a CGU, para fazer investigação minuciosa de tudo, até chegar aonde a gente queria chegar, que era nas pessoas que cometeram o erro. E todo mundo sabe que isso é um erro feito no governo passado, possivelmente propositadamente. A gente ainda não está, fazendo as coisas, denunciando ainda muito fortemente, porque nós temos que apurar. Eu sou contra fazer denúncia contra alguém se você não tem prova. Então, nós queremos ir a fundo. A CGU é muito séria, a Advocacia Geral da União é muito séria e a Polícia Federal é muito séria. Então, nós vamos investigar. Quem errou vai ser punido. E o que vai acontecer? Nós vamos devolver o dinheiro para os aposentados que foram lesados pela quadrilha, sabe, que roubou aposentado. A devolução do dinheiro não é algo tão simples, tá? Existe todo um critério para que isso venha a ocorrer. Você está acompanhando, os aposentados estão tendo que se deslocar até as agências dos Correios para saber detalhes de como foi, como é a situação, né, individual de cada um, até para que as entidades também tenham direito de defesa, porque elas alegam que os aposentados autorizaram esses descontos para associações e, consequentemente, que resultou em todo esse desvio. Um outro detalhe que não pode deixar de ser colocado é que esse é um dos assuntos que mais tem arranhado a imagem do governo. Não bastasse a inflação dos alimentos, essa que pesa no bolso do trabalhador no dia a dia nos supermercados, esse assunto ajudou sim a arranhar a imagem do governo. E por qual razão? Porque a auditoria que resultou aí da CGU nessa operação, ela já vinha acontecendo desde o governo anterior, se fortalece no governo atual, mas o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, por exemplo, ele sabia desse problema e não se antecipou aos fatos. Então, quando você não se antecipa aos fatos, e naturalmente os órgãos de fiscalização e controle é quem apresentam a denúncia junto com a Polícia Federal, naturalmente você perde o crédito, isso gerou desgaste político, o ministro, o próprio o representante lá do INSS, né, nomeado pelo próprio ministro, também ficou com a imagem desgastada, foi o primeiro a cair e depois o Carlos Lupe do PDT. E posteriormente a covardia do PDT, não é? Em abandonar o barco do governo e agora agir de forma independente em Brasília. Tinha que ter ficado para ajudar a corrigir a bronca que acabou criando, né? Falar de notícias.